Procon de Porto Alegre abriu um processo contra os Correios por causa da demora na entrega de encomendas. Desde o começo do ano passado, foram 340 reclamações registradas aqui na capital. E por causa dessa demora, a nossa central de atendimento ao telespectador também tem recebido muitas reclamações. A gente selecionou aqui alguma delas. Olha só, a Natália de Porto Alegre encomendou um PAC, aquele serviço dos Correios de entrega no Expresso, há 2 meses, nada de receber a mercadoria ainda. A Ana de Cidreira reclama dos atrasos dos Correios, diz que para poder pegar as faturas, ela tem que se deslocar para Porto Alegre ou então para Tramandaí. O João Mauro de Porto Alegre comprou um medidor de pressão de pulso da Suécia em janeiro desse ano. A encomenda chegou no dia 24 de janeiro desse ano no Brasil e até agora ele ainda não recebeu, não foi entregue. E a Liliane de Canoas diz que não atendem o telefone nos Correios e quando vai na agência não entregam as encomendas. Dizem que não tiveram tempo de fazer a triagem. Bom, gente, por causa dessas e de outras tantas reclamações, o Jornal do Almoço decidiu ir atrás para ver o que está por trás de tanta demora. Olha só. A Anne compra com frequência pela internet, só que nos últimos tempos a demora na entrega está fazendo ela pensar 2 vezes. Uma das últimas encomendas foi feita em janeiro e só chegou no mês seguinte. E a caixa ainda veio desse jeito, toda arrebentada. Por isso, além do preço, ela também está levando em conta um outro detalhe importante na hora de comprar online. Quando eu estou fazendo uma pesquisa de um produto, se eu fiquei em dúvida entre 2 sites, um faz entrega pelos Correios e o outro faz entrega por transportadora, eu dou preferência para o que faz entrega por transportadora. Pelo menos eu fico mais tranquila sabendo que o prazo vai ser cumprido. A demora não é só com as encomendas. As correspondências, faturas e boletos também são entregues com muito atraso. Muito devagar, muito devagar. Encomenda dificilmente chega. As cartas, quando chegam, os DOC, por exemplo, para pagar, já chega atrasado. Aí quando tu vai pagar, ou paga com multa, ou discute na loja, porque já vem atrasado os DOC. E as encomendas dificilmente chegam, então tem que vir buscar aqui, né? Tem quem cansa de esperar pela entrega em casa e tenta agilizar o processo, vindo até os centros de distribuição, como este, na zona norte de Porto Alegre. Tem que correr atrás todo mês. Não está chegando? Não chega, não chega. Os carteiros, coitados, não tem culpa, né? Não anda, não funciona. E depois se atrasa, a gente vai pagar juros e eles não querem saber, né? Só aqui são recebidos cerca de 60 mil objetos por dia. E segundo o sindicato, o atraso nas entregas chega a até 15 dias. Faltam 26 funcionários. E esse problema se repete em todo o estado, porque o quadro reduziu com os planos de demissão voluntária também. Para normalizar o serviço, seriam necessários pelo menos 2.000 servidores. Esse atraso ele se repete ao longo dos últimos meses e tem a ver diretamente com a questão de falta de pessoal. É a contratação de trabalhadores de Correios por concurso público que não acontece. E não acontecendo isso, automaticamente é a população que acaba sofrendo porque as suas correspondências são entregues com bastante atraso. O problema dos atrasos se agravou desde o fim do ano passado. Aqui no Procon de Porto Alegre, essas reclamações contra os Correios superaram inclusive as queixas contra as empresas de telefonia. Foram 340 reclamações de encomendas que chegaram fora do prazo desde o começo do ano. O Procon abriu um processo contra os Correios, que tem 10 dias para apresentar uma defesa. Os Correios informaram que já estão tomando as medidas adequadas após serem notificados pelo Procon de Porto Alegre sobre a apuração de irregularidades na prestação do serviço. E diz também que o número de carteiros para atender o Estado está sendo revisto com a implantação do sistema de distribuição domiciliar alternada de correspondências. E que com esse processo de entrega, o trabalho será reorganizado e a necessidade de pessoal será reduzida. Bom, mas para orientar quem vem enfrentando esses problemas com os Correios, nós convidamos para conversar com a gente aqui no estúdio a diretora do Procon, Sofia Vial. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Então, Sofia, qual é a orientação para quem está tendo esse tipo de problema? Bom, nós sabemos que há um número grande de pessoas que estão reclamando e nós temos orientado que as pessoas, além de registrarem a sua reclamação da demora da entrega nos Correios, também registre junto ao Procon de Porto Alegre, porque nos auxilia nesse processo instaurado pelo órgão. Bom, quem tem contas, que está recebendo a conta ali, o prazo já está vencido quando chega a conta, arca com prejuízo?
arca com prejuízo. Então, o consumidor, quando ele não recebe aquela fatura, ele tem o dever de ir junto às lojas, aos bancos, pedir segunda vias de faturas ou até mesmo, muitas vezes, o número do código de barras para pagar numa agência ou numa lotérica. Não pode responsabilizar o correio. Não pode responsabilizar o correio. Isso é um assunto que já tem muitas decisões judiciais e já é um assunto bem antigo. Então, de fato, o consumidor é quem acaba pagando o pato, né, pelo atraso dos correios. Bom, e no caso de encomendas assim que não chegam, e aí, quem é o responsável? No caso de encomendas, nós temos mais de um responsável. É óbvio que os Correios têm a sua responsabilidade de entregar dentro do prazo legal, mas aquele fornecedor, aquele normalmente varejista que anunciou no seu site ou na sua loja um prazo para entregar aquela mercadoria, ele deve cumprir o prazo. E caso esse prazo não seja cumprido, ainda que pelos Correios, ele também é responsável pela entrega do produto ou do serviço ao consumidor. Aí se pede o ressarcimento do valor, se a pessoa não recebeu a encomenda, por exemplo, da empresa. Ela pode pedir diretamente à empresa o ressarcimento do valor, mas ela também deve registrar a reclamação junto aos Correios, né? Porque muitas pessoas reclamam, dizem que o serviço não está bom, mas quando nós olhamos dentro dos órgãos as estatísticas e os números, nós não temos reclamações suficientes. Então é importante que o cidadão também faça esse papel de dizer, olha, não está adequado e eu estou reclamando desse atraso. Pois é, inclusive quando você faz uma encomenda, então você recebe ali aquele código, né, para acompanhar. Ali dá bem para ver quem é o responsável. Quer dizer, essa encomenda, se por exemplo é de um site de fora que você faz uma compra e a compra já está no Brasil, o problema é dos Correios e não da empresa, porque a empresa pode ter enviado realmente no prazo certo. Essa é uma outra questão também envolvida nesse processo administrativo do PROCON, e aí nós temos um problema de arcabouço legal, de legislação no Brasil, porque não existe por parte dos Correios um prazo legal para dizer quanto tempo vai levar para entregar as encomendas que chegam de fora do país, ou seja, quanto tempo elas podem ficar num centro de triagem. E este é um dos motivos pelo qual nós consideramos essa prática abusiva e pelo qual nós instauramos esse processo. Quer dizer, não há um tempo, o correio pode levar o tempo que quiser e o consumidor não pode reclamar. Esse é o entendimento preliminar, né, que nós recebemos, inclusive, por telefonemas, pelas pesquisas que nós fizemos junto aos Correios, e o processo junto ao PROCON, ele precisa ter um fim útil para a população. Então, nós entendemos que esse é um ponto em que o PROCON pode auxiliar, mostrando para os Correios que eles têm que dar transparência e informação ao consumidor. Porque tem casos que você faz uma compra que realmente só interessa se aquela compra chegar naquela data estipulada. Depois você nem quer mais, né? Inclusive, você pode talvez até pedir uma indenização se você ficou esperando aquela correspondência e não recebeu. De fato, sim, nós tivemos muitos problemas após a Black Friday no ano passado, de mercadorias que acabaram chegando para o Natal das famílias, né? Então, de fato, o consumidor, em determinados momentos, ele pode pedir indenizações quando ele está aguardando e existe uma promessa de chegada daquela mercadoria, mas para isso ele deve buscar o Poder Judiciário. Ok. Sofia, muito obrigada por ter vindo no Jornal do Almoço. Fica então um alerta aí para os consumidores.